Olá, CryptoPowers! No vídeo de hoje falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin, de quais que podem ser os objetivos do Bitcoin para o final de semana. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, a maior parte dos mercados estarão fechados e sim, o Bitcoin testou uma zona abaixo da lateralidade e agora está aparentemente sendo reinserido em toda a estrutura onde o preço mais negociou. Quer saber qual que é a nossa opinião frente ao deslocamento de preço e quais podem ser as possibilidades para o final de semana e para o início da semana que vem no gráfico do Bitcoin? Então, acompanhe esse vídeo. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Sander, faço parte da PowerInc e hoje a minha ideia principal aqui é trazer para você um pouco da nossa leitura frente ao deslocamento de preços do Bitcoin. Para você que ainda não está a par um pouco das nossas análises, eu e o Gustavo, a gente publica frequentemente, tanto no TradingView quanto aqui no YouTube. E toda quarta-feira a gente tem live e algumas vezes na semana, como na segunda e na sexta, a gente tem vídeos de atualização, também conteúdos educacionais. Então não deixa de se inscrever no canal e contribui com o meu trabalho deixando o teu like aqui embaixo. Então é isso. Estamos observando o Bitcoin fazendo novamente uma movimentação de lateralidade, ou seja, ele testa o extremo inferior, tende a buscar agora o extremo superior. Bem, o que a gente gostaria de comentar com os amigos são pontos importantes. Primeiro, ontem, em nossa atualização do prêmio, a gente comentou que isso aqui era um nível chave para o preço. Por quê? Porque toda essa área aqui que antes a gente estava testando como suporte, o preço testou várias vezes como resistência, inclusive para quem opera tempos gráficos bem mais curtos, teve a oportunidade de fazer até mesmo operações shorts em gráficos como estruturas de intraday, 5, 15, 30 minutos. Enfim, o preço ele tinha assim como potencial, uma vez que reinserido dentro dessa região, ou seja, em toda essa zona que eu vou plotar aqui em branco, tá? Na área de valor, né? Na zona onde mais teve negociação dos preços, sendo na lateralidade, ele teria, uma vez que reinserido dentro dessa região, uma possibilidade do teste na POC, que é aparentemente o que vai estar acontecendo para as próximas horas. E claro, pessoal, se o preço ganhar essa POC, conseguir superar essa região, fechar barras acima, esse ponto é bem reativo, então tem que ter uma certa atenção. Aqui a gente pode demonstrar algum tipo de indecisão ou até mesmo, se for o caso da continuidade, você tem que ficar atento para alvos nas zonas mais altas, tá? Nessas zonas aqui. Inclusive, tá? Hoje de manhã, logo no início da manhã, por volta das 8h30, 9 horas, a gente já estava atualizando o pessoal do nosso grupo Premium do Telegram, tá? Para quem já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, já sabe que a gente fala bastante a respeito de alguns padrões de barras, né? E esse padrão de barra já foi muito comentado aqui na PowerInc, essa barrinha aqui, que é o preço de fechamento de reversão. Então, eu vou trazer para vocês o gráfico sem esses desenhos para melhorar um pouco a questão da visibilidade, tá? Isso aqui é um preço de fechamento de reversão. Então, quais são os alvos a partir desta barra, né? Deste padrão? Primeira coisa, a gente vai operar qualquer preço de fechamento de reversão? E a resposta é não, tu tem que sempre olhar o contexto. Então não adianta tu olhar um preço de fechamento de reversão na compra num topo. Tu tem que procurar realmente zonas de suporte, tá? Para estar operando esses padrões. E bem, esses padrões eles geram muitas vezes alguns stops maiores, porque a gente estava falando de gráfico diário, tá? Como a maior parte das pessoas estão olhando para vendas aqui, eu quero trazer para você um ponto bem importante. Se você não acompanhou o nosso último vídeo educacional falando a respeito do indicador que pode evitar você estar andando junto com as sardinhas, né, operando o movimento que vendendo na região errada, comprando na região errada, eu acho que vale bastante a pena tu acompanhar esse vídeo, tá? Ou separa, abre numa nova guia para ver depois. Eu vou deixar aqui em cima no card. É só tu clicar e acessar esse vídeo, tá? Bem, esse conteúdo que fala a respeito do indicador que evita você a vender no ponto errado, ele é basicamente esse indicador aqui. Observa só, dentro de um gráfico de 4 horas, olha como tinha gente vendendo esse fundo. O que o preço naturalmente faz? Quando a gente tem muita agressão de venda em um fundo, tá? No gráfico de uma hora maior ainda, tá? O preço ele tende a pelo menos respirar para o lado oposto. Agora a gente começou a ver o contrário, a gente começou a ver alguns sinais de compra de agressão
aqui. Então é possível que o preço ele fique um pouco mais de lado e daí decida se vai continuar ou não. Mas observa como o preço ele fica nos extremos, com vendas no fundo, compras no topo. E isso é uma lateralidade, o que dificulta a maior parte dos operadores que operam tendência. Tá? Isso aqui realmente gera uma certa dificuldade e desconforto para quem está operando normalmente as tendências. Tá? Mas o que é interessante tu ver? Bem, uma vez que tu tem uma estrutura de alta, procura evitar comprar nas bolinhas verdes, porque tu vai saber aqui que tu vai ter muita gente agressivando na compra. Tá? Então já ajuda muito tu evitar fazer o errado. Ao passo que se tu vê uma pressão muito forte vendedora, evita ficar vendendo nessa região onde tem muita gente vendendo, agressivando na venda, principalmente se for região de fundo de lateralidade. Então, dito isso, o que a gente pode fazer a gente já viu que esse indicador aqui foi mostrado para vocês em vídeos anteriores, e agora a gente quer olhar o gráfico em si, em tempos maiores. A maior parte do pessoal acha que eu estou pessimista, porque eu vejo uma correção um pouco mais profunda por um tempo maior, mas a gente tem que estar olhando também os níveis, né? E o que a gente tem aqui? Bem, nesse nível atual dos preços, tá, a gente tem uma zona bem relevante de suporte. Afinal de contas, o preço bateu, segurou, então a gente pode ver isso claramente, né? Testa, volta, testa, testa, sobe, testa, e o preço não cai. Aqui é uma zona de suporte assim indiscutível. Quem olhar para mim e dizer não é um suporte aqui, alguma coisa está errada. Porque é um suporte sim. É discutível se a gente já teve a quebra dessa estrutura, no caso uma linha diagonal, isso aqui é sim uma linha diagonal também, alguns já estão observando esta quebra, inclusive é uma possível visão que eu tenho, porém essa lateralidade ela tem por consequência uma característica bem clara, que é operar os extremos. De qualquer forma, para quem já acompanha nosso trabalho há mais tempo, sabe que a gente falou dessa região, a gente falou desta região e agora a gente está falando desta região. Uma das coisas que a gente está comentando é, esses níveis mais altos, eles foram ideais para vendas. Tá? Agora, se tu buscar vendas aqui, ele é um nível alto dentro da consolidação do curtíssimo prazo. Mas quando tu olha um gráfico maior, ele talvez deixe a desejar na questão estrutura, na questão localização. Então, é possível que o preço venha a subir para liquidar boa parte dos shorts que estão nesses níveis e aí sim depois talvez fazer um novo movimento corretivo. A gente já comentou inclusive isso e eu também vou deixar para você um link, tá? De uma contagem de ondas de Elliott das possibilidades que eu vejo aqui para o deslocamento do preço. Uma vez que a gente já observou todo esse contexto, né, e os padrões aí possíveis, eu quero trazer para você o seguinte: aonde é que dá o alvo dessa barrinha de compra? Essa é a pergunta. Bem, para quem gosta de olhar aí preço de fechamento de reversão, o alvo projetado dela, o primeiro vai estar lá nos 27.097, o segundo alvo lá nos 27.395, terceiro alvo lá na faixa dos 27.885 e o quarto alvo lá na faixa dos 28.200 basicamente, 28.192. Essa região dos 28.200, tá, eu considero bem, mas bem relevante. Então, se você tiver posições long nesse nível, tá, eu teria um certo cuidado. Mas um certo cuidado mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, a gente vai ter basicamente um nível chave novamente, que é tudo que antes era uma resistência, foi suporte, tende a ser uma resistência de novo. Então, eu acho que não vai ser essa barbada para o preço conseguir superar esse nível aqui. Tá bom? Então é possível que aqui a gente tenha também algum tipo de reação. Inclusive, se tu pegar uma Fibonacci desse topo a esse fundo, tá, e traçar aqui a zona de compra e venda, tu vai ter aqui a faixa entre 50 e 618, bem próximo desse nível. Inclusive, para quem já viu ali nosso vídeo falando a respeito da zona de ouro, né, faixa Fibonacci de ouro, também a gente falou a respeito de uma zona que fica bem casadinha com esse nível aqui, então é bem importante você ter atenção. Inclusive, além disso, como se não bastasse todas essas informações, ser alvo, tá? Região de Fibo, a gente também tem a POC aqui, toda essa estrutura, pelo menos aqui no gráfico da Bybit. O da Binance também está muito próximo, então vale sim uma atenção específica, tá? Para quando tu estiver observando o preço acima dos 28 mil, eu teria, se tivesse posições aqui embaixo, eu acho que é uma boa zona de realização, tá bom? Realização parcial para tentar ou uma continuidade da alta
ou talvez se reposicionar novamente, já começar a olhar para possibilidades de movimentos corretivos novamente, tá bom? É um pouco do que eu vejo. Lembrando, essa análise aqui, ela está aliada com alguns estudos que a gente já publicou lá no Prêmio. Então, hoje pela manhã, eu vou até trazer para vocês aqui um dos estudos, tá? Se liga só. Então, perceba aqui, 9h58 da manhã, a gente mandou um estudo falando a respeito desse preço de fechamento de reversão, inclusive plotando e trazendo para os amigos lá do grupo essas possíveis zonas aqui de alvo. Eu estava utilizando aqui o gráfico da Binance, tá bom? Então, sim, tem ali uma divergência dentro de alguns alvos, tá? Mas esses alvos da Binance, se tu estiver operando com a Binance, pode projetar os alvos na Binance. Se estiver operando na Bybit, pode projetar os alvos da Bybit. E como tu pode fazer essa projeção aí no preço de fechamento de reversão? Vou mostrar para vocês também. Então tá aqui o gráfico que eu tinha utilizado para fazer o estudo. Vocês podem perceber que o preço ele não estava aqui onde o preço está atualmente. Ele ainda estava lá embaixo, né? Então assim, o gatilho desta barra, né, ela foi acionada. Então o que a gente espera agora é que o preço pelo menos retome aí o teste na parte superior da lateralidade. Se ele vai romper ou não, aí já é outra conversa. Mas como tu pode projetar esse tipo de barra? Bem, pode simplesmente pegar essa projeção aqui, essa ferramenta de extensão de Fibonacci, pegar o fundo, o topo e dar 2 cliques nesse topo. Tu vai ter a projeção. Quais são os alvos? 618, 1, 1.68 e 2, tá bom? Esses são os alvos também. Então, galera, essa é uma das possibilidades que está na mesa ainda. O Bitcoin ele pode sim agora reagir de maneira um pouco mais positiva, digamos assim, mas a gente tem que lembrar do seguinte: se você está operando gráficos menores, como esse caso aqui de 1 hora, observa que a gente comentou um ponto no início desse vídeo, o preço acabou de fazer o teste, ó, testou a POC. O que pode acontecer agora? Tu vai comprar nesse nível aqui? Não, então tu tem que esperar pelo menos um recuo. Se você pensar em um recuo dessa estrutura, tu pode pensar no quê? Num retorno para essa região, um nível chave, uma zona onde o preço realmente testou aqui e criou uma base para definir a zona mais baixa da área de valor. Lembrando, a área de valor é onde aconteceu 70% de toda a negociação no volume do ativo. Então, uma vez que o preço retesta esse nível aqui, você tem sim uma zona bem interessante e uma zona potencial para você estar talvez buscando uma nova operação aqui. Então, é provável que nesse nível realmente você tenha um reteste. Caso acontecer reteste, possa haver novamente o preço rotacionando, testando o extremo da lateralidade. Lembrando, lateralidades você sempre vai operar os extremos. E para quem já está na comunidade lá do Telegram, tá? Se tu não está ainda, no nosso site aqui embaixo tem um acesso à comunidade também no link na descrição, tá? Se tu quer ser premium, tu pode escanear esse QR Code aqui embaixo também e fazer parte do nosso canal premium do Telegram. A gente tem estudos diários e também alguns dos nossos trades, além de ter também uma carteira para longo prazo. Um ponto importante: se tu está olhando agora essa região e está pensando em comprar, cuidado. Prefira comprar em um certo recuo ou pelo menos em um teste nesses níveis aqui. Observa que todos esses níveis aqui de pavios, de fundos, olha como eles foram bem importantes. Eu vou até trazer aqui alguns círculos, tá? Esses níveis aqui, ó. Opa! Oi, pessoal. Aqui, ó. Esses níveis aqui, eles foram bem importantes para os preços. Então, assim, é esperado que nestes níveis, ou seja, entre 26 e 550, se o preço retestar, a gente teria uma boa reação. Então, não seja aquela galera que está fazendo isso aqui agora, ó, agressivando na compra nesses níveis altos de preço. Evite esse tipo de abordagem, opere com mais tranquilidade e esteja a par das zonas da lateralidade. Tente sempre operar compras baixas e vendas altas. Eu espero ter conseguido te ajudar com esse vídeo aqui. E se tu gostou, não te esquece, deixa teu gostei aqui embaixo e considera se inscrever no nosso canal, caso tu ainda não seja inscrito. Eu vou aproveitar agora e finalizar esse vídeo deixando para vocês a sugestão, obviamente, de assistir o vídeo que eu vou deixar aqui do lado. Esse vídeo aqui fala exatamente sobre esse indicador que vocês estão vendo eu usar na tela, né? São algumas bandas aqui com base no volume de preços, nas VWAPs e também
algumas bubbles, né, as bolhas referentes às zonas de agressão, onde mais teve agressão vendedora, agressão compradora, com base no cumulativo volume delta. Então sim, pessoal, eu acho que é bem interessante vocês acompanharem esse vídeo, caso você ainda não tenha observado ele, revise ele. Eu acho que vai ser bem proveitoso para tu pelo menos ter a configuração dele na tua tela e evitar cair em armadilhas de comprar mais alto e vender mais baixo, tá bom? Desejo a todos vocês ótimos trades, ótimo final de semana, forte abraço e até o próximo vídeo.